eu sou o professor Pedro Neto, sou professor de Física. E nessa videoaula vamos resolver exercícios referentes à corrente elétrica. Vamos aqui. Primeira questão. De acordo com o sentido convencional da corrente elétrica, podemos dizer que, a corrente elétrica, como foi visto na videoaula sobre corrente elétrica, eu vou ter dois sentidos, o sentido real e o sentido convencional. E aí vamos julgar aqui as alternativas. A letra A diz o seguinte: os elétrons se movem devido à agitação térmica? Não. Os elétrons se movem devido à existência de uma diferença de potencial entre os terminais de uma bateria. Letra B. Os elétrons movem-se do potencial mais baixo para o mais alto? Essa situação aí descrita na letra B é o sentido real. O sentido real eu vou ter do potencial mais baixo para o potencial mais alto. Então não é. Letra C. Os elétrons movem-se do potencial mais alto para o mais baixo? Correto. Então nossa resposta aqui é a letra C, já de cara. Então, conforme a resolução diz o seguinte: de acordo com o sentido convencional da corrente elétrica, os elétrons movem-se a partir do potencial elétrico mais alto em direção ao potencial elétrico mais baixo. Então nós temos aí nossa resposta da questão número 1, a letra C. Vamos para a questão número 2. Diz o seguinte: pela seção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 coulomb a cada 1 minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a... Então vamos ser 0,08, 0,20, 5, 7,20 ou 120. Vamos aqui pegar os dados. Pegamos o seguinte: primeiro, ele diz a carga elétrica. A carga elétrica ele fala que é de 12 coulomb. Outro, o tempo, ele diz que é 12 coulomb a cada 1 minuto. Como no sistema internacional, devo transformar 1 minuto para segundos. Então temos 60 segundos. E o I, que está aí a interrogação, é a corrente elétrica que ele quer saber. Então vamos utilizar a relaçãozinha matemática para encontrarmos a corrente elétrica. Então a corrente elétrica, a letra I, a letra Izinha aqui, vai ser igual a carga elétrica, que é o quê? Dividido pelo intervalo de tempo. Ora, o I eu não sei. Então eu vou repetir. Vai ser igual a carga. Quanto é a carga? Vale 12. E vou dividir pelo tempo, que é igual a 60. Então vai ficar 12 dividido por 60. Então, ao dividir 12 por 60, eu vou ter um valor de 0,020 ampere. Então, esse é o nosso resultado para a corrente elétrica. Então, com base nas alternativas lá, a resposta correta é a letra B. Vamos para a próxima. Questão 3. Diz o seguinte: em um carregador de baterias para tablet, encontra-se as seguintes informações. Então, nós temos aqui uma informação do aparelho. Normalmente, os aparelhos têm essa informação aqui. E diz o seguinte: adaptador de viagem, modelo aqui XXXX99XYZ. A entrada, ela tem 100-220V. Esse tiozinho aqui quer dizer que a alimentação vai de 100 até 240 volts. Esse tiozinho aqui seria uma corrente alternada. Quer dizer, é um aparelho bivolt, funciona nessa faixa de tensão. Frequência 50 por 60 Hz a 0,35 ampere. Bom, a saída, esse aparelho aqui, ele recebe de 100 a 240 e vai sair 5 volts. Aí você tem esse tracinho aqui na horizontal, quer dizer, uma corrente contínua. Então, ele sai de alternada para contínua. Então, o aparelho vai ser alimentado lá, uma corrente de 5 volts, uma corrente de 2 amperes
sobre uma tensão, ou seja, uma diferença de potencial de 5 volts. Então ele fala que risco de choque elétrico fabricado na China. Então, quanto tempo esse carregador levaria para preencher totalmente a carga de uma bateria nova, completamente descarregada e de capacidade 7.000 mili, esse Mzinho aqui é miliampere hora. Ele fala, desconsidere as perdas por efeito Joules. Então, o tempo que vai levar para completar a carga dessa bateria, será que é de 1 hora? 1,40? 2 horas? 2,45 de hora? Ou 3 horas e meia? Então vamos aqui, pega os dados aqui. A carga, miliampere hora, isso aqui é carga. Vimos que carga é Coulomb, mas não só Coulomb. Pela relação de corrente elétrica com carga e tempo, a corrente é em ampere e o tempo aqui, hora. Então, como aqui está em miliampere, que eu vou ter que fazer 7.000 miliampere, mili é a milésima parte do ampere, quer dizer, 1000 vezes menor. Então, se eu pegar os 7.000 e dividir por 1000, vai dar 7. E aí eu já transformo de miliampere para ampere. E vai ficar 7 ampere hora. Então, a carga que ele está dando lá de 7.000 miliampere hora, eu transformei para 7 ampere hora. Bom, a corrente elétrica, que se você observar lá na tabelinha lá, ele diz que a tensão lá é de 5 volts com a corrente de 2 amperes. Então essa é a corrente que vai passar por ele. Então ele quer saber quanto tempo. Então, novamente, utilizar aquela formulazinha da corrente elétrica, a razão entre a carga pelo o tempo. Então eu vou pegar o seguinte, eu sei quanto é o valor da corrente elétrica? Sei, está aqui, ó, 2. Então aqui eu vou colocar 2, vai ser igual. Eu sei quanto é que vale a carga? Sei, 7 ampere hora. Repare que ampere cancela com ampere. Vai restar apenas em horas. E aí eu vou ter o tempo que eu quero saber. Então vou colocar aqui o I, que é 2, a carga que é 7, e aqui eu vou ter o intervalo de tempo. Vamos só inverter aqui o tempo com o 2, né? O tempo passa a ser numerador e o 2 passa a ser denominador. Então fica 7 dividido por 2. Ó, 7 por 2, a metade de 7 é 3,5. Então quer dizer, quanto tempo dura a carga para completar nesse tablet? Então vai durar 3 horas e meia. Então nossa resposta é a letra E. Vamos para a próxima. Temos o seguinte. Questão 4. Considere que a corrente elétrica que flui por um fio após a queda de um raio seja de 50.000 amperes. Determine o número aproximado de elétrons que passam pela área de seção transversal do fio a cada segundo. Aí dado carga do elétron, que seria a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Então vamos pegar aqui o seguinte. Então pega aqui, eu tenho uma corrente, eu tenho o tempo, que é a cada 1 segundo, eu tenho o valor da carga do elétron. Vamos fazer o seguinte, vou pegar a relaçãozinha aqui que eu tenho. 50.000 amperes, vamos deixar isso aqui em base 10, notação científica. Então é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a 4 amperes. O tempo é 1 segundo, que ele diz lá na questão, né? E o valor da carga do elétron, carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Lembrem-se que esse valorzinho aqui foi utilizado muito lá no comecinho das aulas sobre carga elétrica. E aí ele quer saber o N. Quem é o N? O número de elétrons. É isso que ele quer saber. Lembrando, então, que nas primeiras aulas a respeito sobre carga elétrica, o que foi dito? Que a carga elétrica é igual ao número de elétrons que está em falta, em excesso, multiplicado pela carga do elétron, que é a carga elementar. Então, essa relaçãozinha. Bom, mas eu disse aqui também, agora em corrente elétrica, a corrente é a carga pelo tempo. Se você fizer meios por extremos,
você vai perceber que a corrente multiplica o tempo. E eu vou ter a carga. Repare que essa carga aqui, o que? Essa mesma carga aqui. Então, eu posso igualar o número de elétrons vezes a carga elementar com a corrente multiplicada pelo tempo. Posso fazer a carga a mesma. Fazendo isso, então, ficou, ó, N vezes E, ou seja, o número de elétrons vezes a carga elementar, é igual à intensidade de corrente elétrica pelo intervalo de tempo. Eu sei quanto é o N? Ó, não sei. Então, eu vou colocar o N. Quanto é o Ezinho? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. É igual. Eu sei, eu tenho o I. Quanto é que vale o I? 5 vezes 10 elevado a 4. E o ΔT, que é o tempo, igual a 1 segundo. Então, substituindo aqui, vamos ter o seguinte. Eu vou isolar o N. Então, a carga elementar passa para o denominador. Então, pegando aqui, substituindo o I, quanto é que vale? 5 vezes 10 elevado a 4. O tempo vale 1. E o E, que é a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Se você dividir aqui, ó, o 5 por 1,6, vai dar 3,125. O 1 aqui não vai fazer nenhuma diferença. Base 10 elevado a 4, repete. Essa base 10 elevado a menos 19 passa para o numerador com o sinal trocado. O expoente, se aqui era negativo, passa a ser positivo. Potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, 19 mais 4 vai dar 23. Então, eu tenho quantos elétrons? 3,125 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Então, nossa resposta é a letra B de bola. Vamos para outra. Bom, a questão 5, temos uma questão que envolve agora um gráfico. Ele fala, a intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor metálico varia com o tempo conforme o gráfico. Então, repare o seguinte, o gráfico está começando bem aqui, ó, de 0. Repare que a corrente elétrica começou com 0 e à medida que vai, ela está aumentando. Quando ela chegar bem aqui, a corrente passa a ser de 5 amperes. O que foi que aconteceu aqui? Essa corrente elétrica ela está variando. Quer dizer, nós temos aqui uma corrente alternada. Depois, bem aqui, ó, de 2 segundos até 6 segundos. Repare que eu tenho aqui um valor constante. Quer dizer, que era 5 amperes e continuou 5 amperes. Quer dizer, que nesse ponto aqui de 2 a 6 segundos, a corrente permanece a mesma. Aqui nós temos uma corrente contínua. E de 6 segundos ó, para 8 segundos, o que aconteceu com a corrente? Ela diminuiu, ela estava em 5, passou em 8 segundos para 0. Então, a corrente alternada. Então, hora está aumentando, constante, e hora está diminuindo. Então, ele pergunta o seguinte. Letra A. Qual é a carga elétrica que atravessa uma seção reta do condutor no intervalo de tempo de 0 a 8 segundos? Quando eu tiver um gráfico desse aqui, a carga elétrica é só determinada através da área da figura. E a letra B ele fala qual é a intensidade média da corrente, ela seja a corrente média que produz o mesmo efeito da corrente elétrica representada no gráfico. Uma média, né? Então aqui, observe que está variando, constante, variando. Mas existe uma média aqui nesse intervalo de tempo. Vamos à resolução. Vou pegar o seguinte. Primeiramente, como é que ele mostrou uma figura, eu disse que, na videoaula lá, quando eu tiver um gráfico corrente versus o tempo, a área da figura vai ser numericamente o valor da carga elétrica. Nessa figura aqui, nós temos um trapézio. Todo trapézio ele tem um lado maior, que é a base maior, e tem uma base menor. E desse ponto para cá eu tenho a sua altura. Então, se a gente pegar aqui, daqui para cá, a base maior, aqui começou com 0 e vai até 8. Então, a base maior vale 8. A base menor, ora, a base menor começou bem aqui, ó, começou com quanto? Com 2. E terminou com quanto? Com 6. Então, nesse intervalo de 2 a 6, você vai pegar 6 menos 2 dá
4. Quer dizer que a base menor vale 4. E quanto é a altura? A altura desse ponto até aqui. Então, se a gente pegar desse ponto até aqui, então vale 5. Pronto. São os dados que eu tenho aqui. Então, vamos lá. Eu quero saber na letra A quanto é o valor da carga. E eu disse que é só calcularmos a área da figura. Então, temos que a quantidade de carga elétrica é numericamente igual à área da figura, que no caso é um trapézio. Todos vocês já sabem como é que eu calculo a área de um trapézio. Então, só relembrar vocês que a área de um trapézio é a soma das duas bases, a maior mais a menor, multiplicado pela altura e dividido por 2. Então, eu disse que a base maior lá era 8, a base menor era 4. Então, fica 8 mais 4 e a altura 5. E vamos dividir por 2. Reparem, 8 mais 4 dá 12 vezes 5 dividido por 2. Então, se você pegar 12 e dividir por 2 dá 6, vezes 5 vai dar 30. Então, esse é o valor da carga elétrica, 30 amperes. E a letra B, ele quer saber a intensidade de corrente média. Observe que ela estava variando. Ela começava com 0, a corrente ia para 5 e depois permanecia constante e caía para 0. Então, vamos pegar o seguinte. Como é que eu vou calcular a corrente elétrica? Mesma formulazinha lá que eu tinha lá sobre corrente elétrica. A razão entre a carga pelo tempo. Está aqui a corrente média e a carga pelo tempo. Então, pega o seguinte. A corrente média, a carga que foi feita na letra A carga lá é 30. E o tempo? No gráfico lá o tempo vai de 0 até 8. Então, fica 30 por 8. Se dividir 30 por 8, vai dar 3,75 amperes. Então, queridos alunos, por hoje é só.